Agora, o transporte aquaviário, que é classificado em transporte fluvial, como fluvial, nós entendemos passagem pelos rios. O transporte lacustre, que é aquele que caminha através de lagos. Transporte marítimo, que é o tipo de transporte aquaviário de maior quantidade, que é o transporte de navios transoceânicos. Também temos os fluxos, que podem ser internacionais, entre continentes, entre países, e os de cabotagem, que é os fluxos dentro do mesmo país, trazendo uma carga de um estado a outro, de um porto a outro do mesmo país. Então, aqui nós temos o transporte fluvial, um exemplo do transporte fluvial nos rios. A região, o Brasil é muito rico em rios, então é muito utilizado o transporte fluvial. O transporte marítimo, o Brasil também tem um extenso litoral, também é muito utilizado no Brasil o transporte marítimo de cargas. Veja que aqui a nave está topada de cargas, então aqui toneladas, centenas de milhares de toneladas aqui de cargas do transporte marítimo que atravessa os oceanos. O transporte lacustre não é comum no Brasil. O Brasil é pobre em lagos, mas é muito utilizado principalmente nessa região aqui, a região chamada região dos Grandes Lagos, que fica entre os Estados Unidos e o Canadá. São lagos enormes que é muito utilizado para cargas entre os dois países e entre um estado e outro dos Estados Unidos ou do Canadá. Inclusive, uma parte aqui foi cortada para fazer os lagos eram desligados e foram ligados para fazer um caminho que possa circular em todos os lagos e escoar pelo rio São Lourenço aqui no Canadá. Então, uma grande parte da produção aqui de automóveis e outros produtos industriais são escoados pelos lagos e entra pelo rio São Lourenço e sai pelo Oceano Atlântico aqui pela costa canadense. Aqui um exemplo de porto, o Porto de Santos, um porto moderno, internacional. É exemplo do Porto de Suape, aqui em Pernambuco, também muito moderno, com modelo com padrão internacional. O Brasil tem um grande litoral rico, também rico em rios, principalmente na região norte do país. Então nós temos um grande potencial para transporte aquaviário, para o modal de transporte aquaviário. A maior densidade de rios navegáveis estão na Amazônia, principalmente por conta do relevo da região amazônica, que é um relevo de planície. Então os rios são de planície, os rios são navegáveis. Em alguns rios da região sudeste e também da região nordeste, há trechos navegáveis e há alguns desníveis que são às vezes corrigidos pelo investimento em verdadeiros degraus com elevadores, que a gente vai ver daqui a pouco, chamado eclusas. Então muitas regiões dependem exclusivamente de barcos. Muitas áreas da Amazônia dependem exclusivamente do transporte de barcos. Tem viagens que têm que ser realizadas em uma semana, 7 dias, de uma ponta do Pará, por exemplo, a Manaus, através de barcos, porque as rodovias, não existem rodovias
que passa por tudo, porque para existir essas rodovias ou ferrovias teria que haver uma grande quantidade de pontes. E o governo, não, ao longo dos governos, no caso brasileiros, não investiram nesse tipo de transporte para fazer essas pontes. Então, o que temos aí é uma região tropical, equatorial, que necessita quase exclusivamente de navegação. Tem gente que tem que pegar barco para ir trabalhar, pegar barco para ir estudar, e aí sim vai. O objetivo da ampliação da rede aquaviária é escoamento da produção mineral e agrícola do interior para o litoral brasileiro para ser exportado para os portos brasileiros. Então há esse investimento em que grande parte dos produtos minerais e agrícolas são produzidos no interior do país, são coletados em portos fluviais e aí escoam para o litoral. Na Amazônia é muito utilizado isso. É mais utilizado na Amazônia o transporte de passageiros, transporte aquaviário de passageiros, mas também tem uma grande quantidade de transporte de cargas. Para driblar essa irregularidade, as empresas privadas e o Estado teve que investir na construção de eclusas e também no aprofundamento de rios. Alguns rios sofreram assoreamento, que é quando é retirada a vegetação e assim a areia escorre para o leito do rio e o rio fica mais raso. Então tiveram que obrigatoriamente fazer o oposto, retirar essa areia do leito dos rios, fazer esse rio ficar mais fundo para poder os navios entrarem no rio e tornassem rios navegáveis. Também para vencer a irregularidade do terreno foram construídas eclusas que são elevadores que fazem com que o navio, o barco, suba o desnível e continue seu percurso. E a modernização dos portos tiveram que se passar por uma modernização justamente para facilitar o escoamento dos chamados commodities. Commodities são produtos que são cotados no mercado internacional. O preço dele é um preço internacional. Então, na Bolsa de Valores que ele é comercializado. Então, são produtos de importância mundial, como por exemplo a soja, é um commodity, o preço dele varia no mercado internacional e por isso é um produto de bastante importância. O milho também tem um mercado interno, claro, mas o seu valor comercial é cotado no mercado internacional. O café e também o petróleo, assim como o açúcar, o ouro, o minério de ferro. Então, vários produtos que são comercializados em bolsa de valores no mercado internacional, que o preço é controlado pelo mercado internacional, são chamados de commodities. Aqui nós temos um vídeo mostrando como é o funcionamento das eclusas que fazem com que o barco ou navio vençam os desníveis. Então aqui nós temos um nível de um lado, um nível mais baixo e um nível mais alto do outro lado, que pode ser um rio ou um lago, por exemplo, ou até mesmo um oceano mais alto do que o outro. Você observa que não há necessidade de bombas para encher um lado a outro, é apenas uma válvula, em que essa válvula vai se abrir. Essa água do nível mais alto vai ser despejada e aí preencher esse outro lado que vai se nivelar com a área do nível mais alto. Para que o barco chegue a esse nível mais baixo,
outra válvula aberta para que a água caia o nível e venha para esse lado aqui. Esse lado aqui não vai encher porque aqui já é o outro lado do rio, ou outro lado do lago. Então você não vai encher um lago, um rio com uma pequena porção de água dessa. Então vamos ver como é que funciona aqui na animação. O navio vem, a comporta é aberta, o navio atravessa a comporta, a válvula de escoamento é aberta, desce o nível e mantém a viagem para um nível mais baixo. A comporta fecha, aí para subir de nível o navio vem, a comporta abre, ele chega até essa parte da eclusa, então é aberta a válvula de preenchimento para nivelar com o nível mais alto. E o navio segue a viagem. Então é dessa forma que funciona através de comportas e válvulas, não há necessidade de tanta gasto de energia. Então o investimento, no primeiro momento, é elevado, mas a longo prazo tende a ser recompensado.